pela Codemig, na época a CDI, na verdade, depois virou Codemig, para particulares fazerem empreendimentos na área. E eles nunca fizeram, e a própria certidão da escritura do imóvel prevê que aquelas transferências, não sendo cumpridas suas condicionantes no prazo de 6 meses, é nulo. Então basta o governador reconhecer a nulidade dos contratos, ou seja, desapropriar nesse caso seria jogar dinheiro público fora, né? Então por isso a importância dessa comissão, composta também pelo Estado, para viabilizar soluções distintas para casos distintos. A questão da AES, para nós, é uma demonstração do município, as AES 2, é também uma questão social perfeitamente execuível, tranquila. Por quê? Nós estamos falando de assentamentos precários, assentamentos de população de baixa renda, né? Inclusive está aqui uma expert no assunto, Cristina, que conhece, né, muito bem do que nós estamos falando, e que são perfeitamente, estão adequados para fins de enquadramento no zoneamento como a AES 2. Então, o município reconhecendo que são áreas de especial interesse social é uma demonstração clara no sentido de se buscar, pelo trabalho dessa comissão, nós esperamos, a regularização dessas áreas, né? Então, isso não teria nenhuma dificuldade, bastaria o meio mais célere, né, de pacificar o conflito. E caso, eventualmente, no caso da Eliana Silva Privado, da Camilo Torre, da Dandara, eventualmente no futuro, né, o judiciário determina a desapropriação, ou seja aprovado o projeto de lei que tramita na Câmara de autoria do Adriano Ventura para desapropriar, no caso da Dandara, né, declarar de utilidade pública, ou o próprio chefe do executivo desaproprie, a desapropriação vai ser muito menos onerosa, considerando que se trata de área de especial interesse social. E pela Lei 11.977, agora o município pode compensar a dívida executada para fins de indenização, né? A Lei do Minha Casa Minha Vida trouxe essa possibilidade, e como nós estamos falando de proprietários que têm débito tributário, isso ainda, né, faria essa compensação. E por fim a questão da comissão, as AES, a comissão e a suspensão, que é o mínimo para essa comissão poder trabalhar, e se pensar a suspensão dos mandados de reintegração de posse, nos quais o município, e ação demolitória, no caso do Cafezal, nos quais o município é autor. Que aí nós temos tranquilidade para se buscar uma saída negociada. Ou seja, nós entendemos, né, secretário, seu prefeito, enfim, que é razoável, é uma pauta perfeitamente executiva. Nós não estamos aqui já falando da regularização final, queremos a desapropriação da Dandara agora, queremos... Enfim, nós estamos falando de questões que a gente sabe que são possíveis de nós encaminharmos aqui, e acredito que sendo, né, acolhida essa pauta mínima, nós vamos estar se inaugurando uma mesa, né, uma possibilidade futura de alto nível. E só para concluir, que eu imagino que talvez esse poderia ser, né, a gente espera que não, mas poderia ser um argumento contrário, com relação aos movimentos que estão no Conselho, os movimentos que estão dentro da política habitacional. Cabe ao município reconhecer, ter humildade de reconhecer, tanto eu acho que esse reconhecimento já vai se dar até por meio desse projeto de lei, reconhecer que a política habitacional está insuficiente para dar conta da demanda. Nós temos quase 5 anos de programa Minha Casa Minha Vida, nos quais ainda não foi entregue uma unidade sequer para 0 a 3. As primeiras unidades vão ser entregues agora, Jardim Alvorada, cerca de 1.600 unidades, mas ainda com a chave na mão não foi entregue nenhuma unidade do Minha Casa Minha Vida para as famílias de 0 a 3 salários mínimos, né, que compõe 90% do déficit habitacional. Então o município precisa ter essa humildade, reconhecer que a política habitacional precisa avançar, e que a resolução desses conflitos, né, não é estimular novas ocupações, pelo contrário, vai oxigenar essa política habitacional, porque nós queremos discutir a política nesse nível. Como foi dito aqui, ninguém gosta de fazer ocupação, morar debaixo de lona, né, viver em situação desumana. No início da Dandara nós tivemos o falecimento de 2 crianças de um barracão de lona que pegou fogo,
Então, assim, ninguém acha isso. Só que quando a política não é oxigenada, quando não há abertura para se construir canais efetivos de avanço da política, o que resta é a luta social, e como pressuposto básico de uma democracia. Então, com essas considerações, retorno, né, a palavra para o senhor. Acho que é importante, a Defensoria queria falar, né, depois do senhor também, o Ministério Público, não sei, enfim, se organize aí, né, essas falas, por favor. Mas a gente acha que é perfeitamente razoável, né, essa pauta mínima colocada para a gente poder, né, deixar a sede do município, a sede da prefeitura, e a partir daí inaugurar um caminho que aponte para uma solução digna para essas famílias. Antes, só considerações da Isabela. Rápido. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, secretários. Bom, eu acho que muito do que já foi dito assim, é fundamental. Isabela é preciso Gonçalves. que a gente passe a pensar a política habitacional também, com a possibilidade de regularização de casas e construções de bairros que já estão ali consolidando, com o plano diretor construído pela própria comunidade. O Thiago pode dar depoimento disso. A maior parte das comunidades tem projetos que respeitam os planos urbanísticos da cidade de Belo Horizonte, e é uma saída muito mais simples a regularização desses terrenos e a urbanização. Eu acho que mais econômica também. Mais econômica, principalmente, né? A situação de reconhecer as comunidades como a ex é fundamental, porque a gente vive hoje no município uma condição em que as famílias que vivem em ocupações urbanas são tratadas como subcidadãos. Por não terem endereço, essas pessoas têm dificuldade de acessar as políticas sociais, têm que apresentar endereços de colegas para poder matricular os seus filhos nas escolas, não tem direito a saneamento básico. Como na cidade de Belo Horizonte, a gente pode ter pessoas para que são negadas o direito à cidade nas suas condições mais básicas, assim. Isso é bastante inadmissível, assim, e é preciso que se reconheça essas comunidades como parte da cidade de Belo Horizonte. Então, é preciso que elas sejam inseridas no plano diretor dessa cidade, que sejam reconhecidas como comunidades e não como vazios à espera de um despejo, né? E só para fazer uma consideração com relação ao Cafezal e a outras ações onde o município é autor de ações de reintegração de posse ou ações demolitórias, né? A gente sabe que essas ações elas não têm resolvido o problema, pelo contrário, as pessoas que vão para as ruas terão fatalmente buscar outra solução de habitação, e ela só causa gastos do município na repressão das famílias, o que alimenta ainda uma série de violações de direitos, né? No caso da Vila Santana do Cafezal, que é uma ocupação recente ali na parte, a maior parte da comunidade está fora de áreas de risco. A gente tem uma situação grave, onde casas estão sofrendo uma ação demolitória. Casas que estão dentro da área, da zona das ex. Enfim, a gente acredita que a melhor solução ali, mais célere, mais econômica, tudo seriam obras de contenção sem a remoção das famílias. Né? No caso da Vila Bandeirantes também, depois de muitas negociações que foram feitas com as famílias de lá, o município parece que entrou recentemente com uma ação para demolir 4 casas que resistiam à reintegração de posse ali. Isso também é inadmissível, porque uma solução negociada já vinha sendo tratada pela Defensoria Pública, pelos moradores e técnicos da UBEL. Então a gente quer aqui procurar soluções realmente que não vulnerabilizem mais pessoas que já vivem numa situação vulnerável. Bem, quando eu cheguei aqui em 2009, nós já tínhamos algumas dessas ocupações conflituosas, vamos dizer assim, né, Juliana? Você, até certo ponto, segundo histórias aqui da UBEL, você participava, mas de repente você sentiu que a política não estava funcionando como você gostaria, você se tornou um dissidente e foi então buscar alternativas. Não estou falando da política, tá certo? Não estou falando de questões pessoais, não, né? E assim que eu cheguei, quer dizer, nós tínhamos uma série de habitação, não é só Minha Casa Minha Vida. Aliás, o Minha Casa Minha Vida foi lançado no dia da ocupação do Dandara, né? Foi assim, até um contrassenso, né? Mas
Então, a gente encontrou aqui uma série de coisas em andamento e nós entregamos na nossa gestão, 2009, 2012, mais de 8 mil moradias. De todos os programas, né? Do Vila Viva, do Drenubes, de área de risco, o OP Habitação, né? E nós programamos entregar 2.500 em 2012, não é isso? 2.500 em 2012. Então, em 5 anos, estaríamos atingindo cerca de 10 mil moradias. Então, o Minha Casa Minha Vida, naquele momento, então, assim que nós chegamos, não tinha muita informação e nós começamos a pesquisar o que seria possível fazer para o futuro. E planejamos, então, 8 ou 10 mil para o primeiro mandato. Chegamos ali, como é que se diz, em cima da marca. O Minha Casa Minha Vida, ele começou e no momento em que os terrenos em Belo Horizonte estavam sofrendo uma valorização muito intensa, que aconteceu em 2010, 2011, um pouco em 2012. E você vê hoje, tem uns absurdos nessa política a nível federal. No Rio de Janeiro, as grandes empresas que fazem Minha Casa Minha Vida compram terrenos a 30, 40 reais o metro quadrado lá na região oeste, naquela região lá. E o custo de construção lá, nós fizemos um levantamento no ano passado, para um prédio de 20 apartamentos, ele custava, no início do ano passado, custava 59 mil reais cada apartamento, custo para a construtora. E aqui custava 56 mil reais, diferença de custo de construção. Então você olha o terreno, lá 20, 30 reais e aqui 200, 300 reais o metro quadrado. Daí a enorme dificuldade que nós tivemos e todos os contratos que nós assinamos até hoje, eu estou falando aí de cerca de 5, 6 mil unidades Minha Casa Minha Vida, que nós já negociamos, né? Nós tivemos que passar a Caixa à vista, antecipadamente, de 8 a 15 mil reais, dinheiro da Prefeitura. E lá no Rio de Janeiro, a Caixa paga a construtora 75 mil reais por metro quadrado, aqui paga 65 mil reais. Então, eu tentei de todas as formas do governo federal, com correspondência para 3, 4 ministros, debate, e o Simão, que era hoje o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Mineira, era o presidente na época em que a Caixa definiu esses valores para o capital. E o valor de Belo Horizonte é o mesmo de Contagem, de Ribeirão das Neves, de Sabará, onde a terra é muito mais barata, né? Muito mais barata. Então, nós temos essa dificuldade. O que nós temos feito? Nós temos passado terrenos para a Caixa, da Prefeitura. A Caixa, então, faz lá o chamamento das empresas. Quando o terreno é da empresa, normalmente a gente tem por dinheiro. Esse é o fato. E nós temos hoje, acho que 35 milhões no nosso fundo de habitação, que foi apurado com venda de terrenos da Prefeitura, o saldo que nós temos hoje. Mas, olha, nesse momento, é até muito simbólico a gente estar fazendo essa reunião nesse momento, em que nós estamos, assim, num momento muito bonito do nosso trabalho da habitação em Belo Horizonte. E depois eu vou com uma argumentação política para vocês. Nós temos hoje, né, como eu disse, mais ou menos 5 mil em construção, em negociação, quer dizer, vão acontecer, né? Hoje, de apartamentos, do Minha Casa Minha Vida, né? Fora não sei quantos que estão nos outros projetos aí de urbanização de aglomerados, drenubes, área de risco, área de enchente, tudo isso a gente faz habitação, porque tem que tirar a pessoa que está morando ali em condições precárias, né? Por isso que entregamos 8 mil no primeiro mandato sem nenhum Minha Casa Minha Vida, porque tem uns projetos de habitação de uma maneira geral que atendem aqueles que mais precisam. Eu não estou incluindo nesses números aí, no caso Minha Casa Minha Vida, o 3 a 6, porque esse não é a prefeitura que encaminha a pessoa, né? Bem, então, hoje, isso é um diário oficial,
um edital da Prefeitura para construção de no mínimo 5.000 apartamentos lá no Capitão Eduardo, que é uma área de 2 milhões de metros quadrados da Prefeitura, que é uma área de proteção ambiental. Pensou-se em fazer um aterro sanitário lá há 15 anos atrás, foi votada então uma lei na Assembleia segurando essa área como área de proteção ambiental. Nós convencemos o Estado, foi votada uma lei na Assembleia, foi criada uma comissão, nós discutimos com o Estado, fizemos um estudo de uso, vamos usar 500 mil metros quadrados só dessa área de 2 milhões de metros, preservando as nascentes, os córregos, a área de vegetação, vai ter área para empresas, para área de lazer, escola, posto de saúde, etc. Será um novo bairro em Belo Horizonte, que inclusive vai ter uma ligação para a MG20, para não ter que passar ali pela área mais congestionada do atual Capitão Eduardo e sair no areal rodoviário. Está no Diário Oficial de hoje, coincidência. Outra coincidência, nós estamos com um projeto na Câmara, nesse momento, foi fruto de um trabalho de 2 anos de planejamento urbano, de estudo de planos diretores regionais, onde nós estamos mudando a legislação, são terrenos públicos e privados, e caso, principalmente os proprietários venham aderir, porque eles não podem construir nada lá hoje, a gente vai facilitar a construção de empreendimentos comerciais, desde que 70% da área seja para Minha Casa Minha Vida. Se todos aderirem, isso não vai acontecer, serão mais 40 mil apartamentos espalhados em toda a cidade, conforme eu falei daqui a pouco. Eu tenho uma outra notícia boa, mas essa eu vou deixar um pouco mais para frente, para daqui umas 3 semanas, que poderia nos permitir mais 12 mil apartamentos num prazo relativamente curto. Naturalmente, isso depende do governo federal contemplar Belo Horizonte, que ele tem contemplado a base de 10 mil, 12 mil unidades por ano, mas nós, por 2 vezes, contemplou até agora 20 mil, mas nós não conseguimos viabilizar por essa questão de terreno. Então, gente, agora eu vim com a política. Eu falei, Juliano, você se desgarrou do movimento, vamos dizer assim, dentro da prefeitura, e com suas razões, a sua opção de vida, a sua opção política, eu não vou discutir isso. Só que, naquele momento de fragilidade nossa, se nós dessemos força para vocês, nesse processo de ocupação, o que aconteceria? Todo esse pessoal que acreditou, que continua acreditando no nosso processo, ia dizer, olha, peraí, basta lá ocupar, invadir, você vai lá e dá tudo, então para que eu vou ficar nessa política da prefeitura? Eu vou lá ocupar também, vou ocupar a área ambiental, vou ocupar a área privada e dane-se o mundo, é um direito que eu tenho. Então eu tive que radicalizar com vocês, de caso pensado, para permitir a gente construir e chegar nesse momento em que nós estamos hoje. Agora, o que eu quero dizer radicalizar? Vamos lá, então, assim, não negociar nada que pudesse incentivar novas ocupações. Foi essa a nossa posição estratégica para poder chegar a ter alguma coisa para oferecer para vocês agora. Qual é o déficit habitacional em Belo Horizonte? Gente, esse déficit apurado por todos os órgãos confiáveis, hoje é de 60 mil habitações para o pessoal de baixa renda. Eu estou falando aqui até 2016, com uma possibilidade muito concreta, além dessas 8 mil, quase 9 mil que nós já entregamos até agora, a gente ter condições de fazer 25 mil unidades até 2016. Quer dizer, lógico que vamos estar resolvendo a metade, mas será muito para 2 mandatos, será muito. Agora, se nós continuarmos trazendo pessoas de fora de Belo Horizonte, com essa porta aberta, venha, ocupe, que você vai ter casa, aí adeus. Não vai ter planejamento urbano que funcione, não vai ter área verde que vai sobreviver nesse processo. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande para segurar o crescimento desordenado, dentro de justiça social, e eu estou falando isso porque esse projeto que nós mandamos para a Câmara, a hora que ele foi divulgado,
e nós vamos estar colocando 0 a 3 na cidade toda, na vizinhança da classe média, como nós estamos fazendo ali agora no Santa Lúcia, seu vizinho lá, o pessoal está reclamando, nós estamos fazendo 600 apartamentos lá, né, encostado ali no Santa Lúcia. Então vai ter uma reação política contra mim, mas é algo em que eu acredito.